Olá, tudo bem? Meu nome é Poliana de Matos Vecchio, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do Cefet-MG e eu sou orientanda da professora Ana Elisa Ribeiro. A pedido dela, eu fiz esse vídeo para vocês para contar como foi a minha experiência de submissão do meu projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa do Cefet-MG. Espero que seja útil. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês que esse vídeo ele foi dividido em 4 partes, que são mais ou menos as etapas que eu passei, que vocês vão passar para submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Então, primeiro eu vou falar sobre o projeto, né, o que tem que ter no projeto para ser submetido ao comitê. Vou falar sobre a Plataforma Brasil, como foi a minha experiência de preencher os formulários lá. Vou falar um pouco sobre os documentos associados, né, os termos, as declarações que devem ser produzidas para colocar junto com o projeto na Plataforma Brasil e sobre o parecer da comissão e a carta-resposta que a gente tem que fazer. Primeiro eu queria só fazer uma ressalva, que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, eu espero que seja útil, mas que o ideal é primeiro ou paralelamente o pesquisador do Cefet entrar no site, que é esse aqui, do Comitê de Ética em Pesquisa do próprio Cefet-MG, que tem tanto passo a passo para submeter o projeto ao Comitê de Ética dentro da Plataforma Brasil, quanto modelos dos documentos que vão ser necessários para a pesquisa, como os termos de consentimento livre e esclarecido, as declarações. Então é muito importante que vocês acessem esse site aqui, que foi o site que eu segui para poder fazer a minha submissão, tá bom? Então, começando a falar sobre o projeto, deixa eu contar para vocês um pouquinho como que a minha pesquisa acabou caindo na exigência de passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Bom, junto com a Ana Elisa, eu preparei uma metodologia que inclui 2 fases de entrevista. Uma primeira, que é um questionário semi-estruturado, colocado online para ser respondido remotamente pelos participantes, que a gente escolheu 380 participantes, e uma segunda fase, que são entrevistas em profundidade, ou seja, são entrevistas que serão feitas individualmente por mim, com cerca de 20 pessoas que já tinham participado anteriormente do questionário online. Essas entrevistas em profundidade, elas vão ter 2 modalidades, a presencial e a modalidade online, virtual. E aí, como é entrevista, ou seja, como inclui a presença de ser humano, tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Por isso que a minha pesquisa teve que se submeter, né? Se a de vocês também tem alguma parte de interação com seres humanos, ela também deve ser submetida ao Comitê de Ética. Se for uma pesquisa documental, por exemplo, aí já não precisa. Então é muito importante, pelo que eu percebi na minha experiência, que haja uma parte, uma seção no projeto falando sobre considerações éticas em relação à pesquisa. No meu projeto, eu coloquei no fim da parte de metodologia. E o que eu coloquei ali naquela questão de ética? Primeiro, reconhecendo que, como haveria participação de seres humanos, o projeto deveria ser submetido ao Comitê de Ética. E depois, explicando principalmente quais eram os riscos da pesquisa, quais seriam as medidas mitigadoras desses riscos e quais eram os benefícios que a pesquisa poderia trazer para a sociedade e para a pessoa que seria um participante. Os riscos, eles foram bastante influenciados pela pandemia de Covid-19 no Brasil em 2020. Então, antes de ter a pandemia, eu imagino que os riscos de uma entrevista presencial, elas eram mínimos, né? Hoje, o Comitê de Ética em Pesquisa, ele está levando bastante em conta a questão da pandemia, do risco de contágio, da necessidade de uso de máscara, álcool em gel, distância de 2 metros, a necessidade das entrevistas serem feitas em local aberto, em se evitar fazer entrevistas com pessoas que estejam no grupo de risco ou que sejam maiores de 60 anos. Então, tudo mudou, né? Como tudo na nossa vida,
tudo mudou depois da pandemia. E eu acredito que seja uma das primeiras pessoas a experimentar uma submissão pós-pandemia. Então, por isso que a Anelisa me pediu para fazer esse vídeo para vocês. Então, é importante que haja no projeto essa sessão, né, talvez dentro da metodologia, fazendo considerações a respeito da ética em pesquisa. O que seria interessante de pensar? O projeto é um dos documentos que o Comitê de Ética em Pesquisa vai avaliar quando você for submeter sua pesquisa. Então, é muito importante que o projeto ou já esteja pronto quando você for começar a mexer com os questionários, né, da Plataforma Brasil, ou que você faça paralelamente, que você esteja no final do processo de escrita do seu projeto definitivo e começando ali a lidar com a Plataforma Brasil. No meu caso, eu terminei o projeto definitivo, enviei para o parecerista do Pós-Ling, e nesse tempo em que ele ia me dar a resposta, que é um tempo de 30 dias regulamentar, eu trabalhei com a comissão, com o Comitê de Ética, né? Agora, foi importante para mim, porque enquanto eu estava fazendo, ele mandou o parecer, né, positivo, o parecer recomendando a minha pesquisa. Mas também seria interessante que se fizesse paralelamente. Por quê? Porque vocês vão reparar que muitos dos itens pedidos nos formulários da Plataforma Brasil também tem que constar no projeto. Então, se fizer paralelamente, você faz um texto só, cola na Plataforma Brasil e cola no projeto. Porque uma das coisas que o comitê vai olhar é se o projeto e as respostas que foram dadas na Plataforma Brasil, se eles são coincidentes ou se eles têm divergência, né? Então, se fizer paralelo, é só escrever uma redação só e ir colocando nos dois, certo? Então, falando agora sobre a Plataforma Brasil, é o seguinte, é esse site aqui, vocês vão entrar, primeiro vocês vão fazer um cadastro, certo? E depois vão submeter o projeto. Eu não vou mostrar as telas, mas existem vários tutoriais aí explicando passo a passo realmente com as telas. Eu vou contar mais como que foi a minha experiência. Bom, então, na medida que eu for falando, eu vou mostrar para vocês o que se pede em 2020, 2021, lá na Plataforma Brasil. Primeira coisa que se pede é o desenho do estudo, que é mais ou menos ali um resumo, um abstract da sua pesquisa, mas fundamentado ali na metodologia. Então eu fiz mais ou menos um texto de uma página, uma lauda, em que você explica basicamente o tema, né, os objetivos do estudo e como que vai ser feita a metodologia. E além do desenho de estudo, vão pedir também para vocês um abstract, né, um resumo. Então, se ainda não tiver feito, né, porque o projeto geralmente não tem, é importante que se faça, só em língua portuguesa. Eles pedem também a introdução, aí no caso é só colar, é um texto grande, então eu só colei a introdução do projeto lá, esse foi fácil. Eles pedem uma hipótese, aí se não tiver no projeto, é interessante você fazer a hipótese, né, certinho, geralmente tem no projeto, se não você faz e coloca, tanto no projeto quanto na Plataforma Brasil, que é um texto ali de um parágrafo, né, sobre o que você imagina que está acontecendo ali e que você quer pesquisar, né. E aí pede os objetivos, né, que a gente chama de geral e secundários no projeto, mas lá na Plataforma Brasil eles vão chamar de objetivo primário e objetivo secundário. Eles vão pedir a metodologia, e aí acho que é um texto grande, então você pode colar um pouco lá do que você colocou no projeto, né? Vão pedir os riscos. Bom, gente, a gente pensa assim, né? Qual que é o risco de uma pessoa responder um questionário online? Na verdade, aí eu fui pesquisar, né? No Google, enfim, olhar outros tutoriais, né? Ver vídeos como esse que eu tô fazendo no YouTube. E é o seguinte, as pesquisas com entrevista, principalmente as que são só online, elas são pesquisas de risco mínimo, né? Uma das coisas que a gente tem que colocar lá é a gradação de risco, né? Não é igual fazer parte de uma pesquisa de vacina, né? Então, quer dizer, é um risco mínimo. Então, dessa vez eu vou ler aqui para vocês o que eu coloquei no meu projeto, baseado nas pesquisas que eu fiz. Em relação aos riscos,
Essa pesquisa é classificada como de risco mínimo, que pode se manifestar em alterações psicológicas, intelectuais ou emocionais, tais como a. Cansaço ao responder as perguntas. B. Quebra involuntária de sigilo. C. Quebra involuntária de anonimato. E D. Alterações de visão de mundo, de relacionamentos e de comportamentos em função de reflexões sobre satisfação profissional. E aí depois eu coloco estudo baseado nas pesquisas que eu fiz sobre ética em pesquisa. Para mitigar esses riscos, para o questionário semi-estruturado, haverá indicação de tempo médio de resposta do formulário para que o participante possa estar ciente se deseja ou não participar. E, bom, isso aí eu tive que colocar também, né? Fazer um teste, ver quanto tempo demorava para responder o questionário e colocar nos TCLS, né? Quanto tempo que a pessoa, em média, ela demoraria. Em relação ao risco de perda de anonimato, sigilo, a gente escreve uma declaração do pesquisador falando que a gente vai tomar cuidado com tudo isso, né? Mas existe o risco, né? De descobrir quem que é aquela pessoa que foi entrevistada. Então, basicamente é isso. No caso da entrevista presencial, aí a gente tem que arrolar todos os riscos da Covid-19, né? Que seria o risco de contaminação. E aí, como medida mitigadora, colocar tudo aquilo lá que eu falei, né? Uso de máscara, distância de 2 metros. Eu tive que colocar, no caso da minha pesquisa, que as entrevistas presenciais vão ser feitas no mínimo possível, só na impossibilidade mesmo de ser feita virtualmente. E que, mesmo assim, se fosse uma pessoa que se enquadrasse nos grupos de risco ou fosse acima de 60 anos, seria substituída por outra. No meu caso, é possível, né? Agora, se for pessoas que estão entrevistando, por exemplo, artistas específicos, aí teria que realmente ver com o comitê de ética. E fazer entrevista em local aberto. Aí eu coloquei em locais públicos como praças, ou parques, ou campos de universidades públicas. E aí passou, né? Mas eu tive que colocar isso. E outra coisa muito importante é que vai ter uma seção de custos e a gente tem que colocar lá nos custos despesa com compra de máscara e álcool gel para uso próprio e uso do entrevistado, né? Então é muito importante isso. Então, basicamente, sobre riscos é isso. Claro que é bom também vocês fazerem uma pesquisa no Google e ver se enquadra em outras coisas. Então, são basicamente coisas mais psicológicas. Bom, aí vem os benefícios, né? Que cada pesquisa vai ter um. No caso da minha, seria ajudar a fortalecer a própria categoria, né? Que eu estou entrevistando e talvez descobrir algumas coisas, algumas relações trabalhistas que estejam contra as leis trabalhistas, né? Mas são tudo possibilidades. Então, é uma possível melhoria das condições, né? De trabalho dos trabalhadores de tal área. Então, são os benefícios para a pessoa que vai participar, né? Que ela pode fortalecer a categoria, e também para a sociedade, que pode desvendar algumas coisas aí, né? Então, continuando do que é pedido na Plataforma Brasil, eles também vão pedir a metodologia de análise dos dados, por exemplo, se é análise estatística, se é análise de conteúdo, se é análise do discurso, né? Tudo isso você vai descrever ali. E o desfecho primário, ou seja, aquilo que você espera encontrar, e o desfecho secundário, ou seja, que é mais ou menos a resposta do que você coloca no objetivo principal, né? Então, seria a resposta do que você quer achar no objetivo principal, e o desfecho secundário, as respostas que você imagina que vai encontrar em relação aos objetivos secundários, né? E outra coisa que vem é o tamanho da amostra. Isso você tem que colocar em números. Não tem problema se for menor, mas tem problema se for maior. Então, você tem que fazer uma estimativa. Então, como eu vou fazer uma pesquisa com o Brasil todo, demográfico, então eu coloquei 380 entrevistas semi-estruturadas e 20 entrevistas em profundidade. Claro que eu vou ter que mandar mais de 1.000, né? Porque até dá 380. E eu fui informada de que se for menos não tem problema. Só tem problema se for mais. Se for mais, aí eu tenho que fazer uma emenda lá e explicar que foi mais.
mas tem que ter esses números, tanto no projeto quanto na Plataforma Brasil. Outra coisa que pede na Plataforma Brasil é o cronograma de execução das etapas. É muito importante que esse cronograma seja factível, ou seja, que ele não seja muito apertado em relação ao tempo em que o projeto vai ficar no comitê de ética, que é um tempo de aproximadamente 3 meses, e que ele coincida com o cronograma do projeto. Tudo que está nas suas respostas da Plataforma Brasil tem que coincidir com o que está no projeto. Eu realmente, assim, tem coisa que eu preenchi na Plataforma Brasil, copiei, assim, né, fiz uma captura de tela e coloquei no projeto, porque aí ficou igualzinho, não teve problema. Outra coisa é o orçamento financeiro. A gente pensa o quê, né? Aí eu coloquei o seguinte, despesas com viagem, né, se caso eu for viajar, porque a minha pesquisa é no Brasil todo, as despesas em relação às medidas mitigadoras contra a Covid-19, que seria máscara, álcool gel, o reembolso das pessoas que vão participar, caso elas tenham que encontrar com a gente em algum lugar, pegar ônibus, lanche, esse tipo de coisa. E se você é bolsista, a remuneração do pesquisador, né? E aí você coloca lá a sua bolsa, que não é o meu caso. E a última coisa que é pedido nos formulários é a bibliografia. Aí é um espaço grande, então você pode só colar a bibliografia do projeto. Bom, aí, depois que você preencheu todos esses dados na Plataforma Brasil, vai gerar uma folha de rosto, né? Que é um documento em PDF em que você tem que assinar e você tem que mandar para o responsável por ética em pesquisa do Cefet assinar também. Lá naquele site que eu já falei com vocês, explica direitinho que você deve assinar, escanear e mandar por e-mail, para esse e-mail aqui, que é o e-mail do Comitê de Ética e Pesquisa do Cefet, e eles vão providenciar a assinatura do diretor de pesquisa e pós-graduação e vão mandar para você assinado, né? Para mim foi até bastante rápido. E aí acabou, né, as coisas que você vai fazer em relação à Plataforma Brasil. Então vamos passar agora aos documentos associados, ou seja, os documentos que você vai ter que gerar para poder colocar na Plataforma Brasil e submeter seu projeto. Isso vai depender muito do tipo de interação humana que você vai fazer, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu não vou entrevistar pessoas menores de 18 anos. E isso já me tira alguns documentos, né? Então, eu vou colocar essa lista aqui para vocês, que são todos os documentos que eu gerei para colocar junto com o meu projeto e os formulários da Plataforma Brasil. Alguns são obrigatórios, eles estão lá no passo a passo do site do Comitê de Ética em Pesquisa do Cefet. Outros eu gerei por causa de alguns questionamentos que eles me fizeram no primeiro parecer. Então, começando por esse primeiro, que é o parecer do membro do pós-ling, eu coloquei por quê? Porque no primeiro parecer negativo que eu recebi, pedindo para resolver algumas pendências, eles alegaram que o meu projeto parecia não ter sido avaliado do ponto de vista científico. Ou seja, eles falaram que não tinha nenhuma evidência de que a orientadora tinha aprovado o projeto e nem um membro do pós-ling. Então, eu coloquei o parecer do membro do pós-ling, que ele já tinha me entregado, e também pedi a Anelisa, minha orientadora, para escrever uma declaração dizendo que ela já tinha avaliado o caráter científico do projeto, que ele tinha sido aprovado e que ele poderia até ter mudanças ao longo do restante dos anos do meu doutorado, mas que não seriam em relação à participação humana. Ou seja, não deveria ser feita outra apreciação ética. Porque qualquer coisa que você mudar em relação à participação de seres humanos, você tem que ir fazendo emendas, né? E aí é assim. Os questionários, né? As entrevistas, os questionários das entrevistas, tanto o semi-estruturado quanto o roteiro de entrevista em profundidade, tem que ser avaliado e não pode ser mudado. Se ele tiver que ser mudado, tem que fazer uma emenda e aí tem que ser avaliado de novo. E os termos de consentimento livre esclarecido, que são os documentos que os entrevistados vão assinar, né? Ou eles vão clicar lá, né, consentindo de fazer, ou eles vão assinar mesmo para participar da pesquisa. Esse documento, ele é um convite, o ethos dele tem que ser assim,
de fazer a pessoa entender o que é. Então você tem que esquecer um pouquinho o pesquisador, esquecer um pouquinho essa linguagem muito técnica, senão a pessoa que vai ler não vai entender. Então tem um modelo lá no site do Cefet, existem outros modelos também, e é muito importante que tenha ali os riscos, as medidas mitigadoras, os benefícios, o tempo estimado de pesquisa e tudo que a pessoa vai fazer. No meu caso, eu tenho 3 termos de consentimento livre esclarecido. Tem um da pesquisa virtual, né, do questionário semi-estruturado da fase 1. Tem um para a pessoa que vai fazer entrevista em profundidade comigo virtual, né, via, sei lá, Zoom, Google Meet, seja o que for. E tem o das entrevistas presenciais, que eu nem sei mais se eu vou fazer ou não, né, porque já estão restringindo tanto, mas caso eu vá fazer, tem esse, e aí ele engloba todas as questões mitigadoras, os riscos em relação ao Covid-19, certo? O termo de anuência do Cefet-MG você preenche, envia por e-mail e o diretor assina, que é de você fazer a pesquisa. Aí tem outros lá que no meu caso não entram, mas vocês podem ver. Se for uma pesquisa com alunos do Cefet ou com a comunidade cefetiana, tudo isso você vai ter que ter a anuência do Cefet. Se for em uma outra escola pública, por exemplo, ou em uma outra instituição, tem os termos de anuência também da instituição parceira, tudo isso tem lá no site do Cefet. Termo de autorização de voz e imagem, no caso das entrevistas gravadas, né? Tem que ter também tanto o TCLE quanto o termo de autorização de uso de voz e imagem. E uma declaração do pesquisador, né? Uma declaração de compromissos, você assinando um termo ali de que vai publicar pesquisa em jornais, em periódicos, né, da área, que vai manter o sigilo. Aí tem os modelos aí para você. Se não, esse, na minha época não tinha no site do Cefet, mas aí eu fui em outra universidade, fiz e passou. Bom, gente, basicamente é isso. Parece muito, é muito mesmo. Eu não recomendo que se faça assim em uma sentada, não tem jeito. Eu fiz em um mês. Claro que em contexto de pandemia, com filho em casa, né? Mas eu tinha que sentar ali mais ou menos umas 2 horas por dia para ir fazendo isso. E aí submeti com tudo isso. Depois da minha primeira submissão, eu recebi um parecer negativo, com pendências, né? Ele não era um parecer definitivo autorizando, não. E aí a gente leva um susto, porque são muitas pendências, né? Pelo menos para mim foram muitas, porque eu não tive muito acesso às questões do Covid-19, né? Foram 26 pendências, né? Eles devolvem para você via Plataforma Brasil, mas o legal é que não é igual quando a gente recebe de parecerista de conteúdo, né? Porque o parecerista de conteúdo ele vai mandar você ler livros, você mudar um conceito, então são coisas que demandam pesquisa, estudo. A minha experiência com o comitê de ética é que são coisas pontuais, tanto que vem em lista. E aí vem uma lista falando o que você tem que fazer. Aí você respira fundo, né? Limpa o balde de água fria primeiro, porque a gente tem aquela esperança de passar de primeira, mas é muito difícil. E aí você vai fazendo uma por uma daquelas pendências que eles pedem para você resolver. E aí você tem que fazer uma carta-resposta. Nessa carta-resposta, você tem que pegar a pendência, copiar, falar o que você fez e marcar de alguma maneira. Eu, por exemplo, marquei de amarelo no texto, tanto do projeto, né, quanto dos TCLEs, dos documentos, mostrando onde que você mudou, né? Eu achei isso muito bom, porque ficou ali tipo um checklist, né? Aí eu fui fazendo, arregacei as mangas, fazia e fiz uma carta-resposta com esses 26 itens. Aí respirei fundo. Agora é importante eu falar com vocês que a comissão se reúne uma vez por mês, então geralmente demora, né? O meu processo demorou 2 meses, mas tem gente que demora mais. Submeti de novo, né? Aí mudei tudo, versões novas, né? Coloquei, submeti de novo. Para minha alegria, o outro parecer veio negativo também, com pendências, mas com 4 pendências só. Então, quer dizer, como se fosse um funil, né? Vai diminuindo. Aí eu fiz as 4 pendências, marquei de amarelinho no texto, né? Coloquei lá um checklist mostrando para eles onde ia, coloquei a carta-resposta, os documentos novos,
Mandei. E aí, gente, aí foi um presente de Natal, porque eu recebi no dia 12 de dezembro, que foi o número de aprovação do meu projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então é isso, né? É isso. Aí depois a gente tem que fazer ali um formulário, né, parcial a cada semestre, dizendo o que a gente fez e tal. Se eu ainda não fiz, porque tem muito pouco tempo que foi aprovado. Então é isso. O que eu recomendo? Fazer o quanto antes, assim, não muito no início do projeto, né, no processo de mestrado ou doutorado, senão você está ainda muito inexperiente, né? Mas também não deixar para o final demais, não. Eu acho que uma meta boa é coincidir com o projeto definitivo, que, se eu não me engano, é com 1 ano e meio para o doutorado e com 6 meses para o mestrado. Então, né, ou 1 ano, talvez, a qualificação, né? Então, seria bom, como o projeto definitivo é um dos documentos a ser avaliado, seria bom que coincidisse com essa época. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, tá aqui meu e-mail. Eu tô nas redes sociais também. Desculpa por eu não ter mostrado as coisas, né? A gente tá aqui em contexto de pandemia, eu tenho 2 filhos pequenos, então não é muito fácil fazer um vídeo muito editado, não. Mas eu espero que tenha sido útil para vocês.